meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 8º ano, aula de número 48. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos, como sempre peço para vocês, os materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo que vocês utilizam nas suas aulas presenciais para fazer anotações, tenham em mãos agora também para fazer essas anotações, que vão ajudá-los a fixar o conteúdo, enquanto vocês estão fazendo esse exercício de escrita, e ajuda também a mais tarde poder responder as atividades. Então, tenham os materiais em mãos. E hoje nós vamos conversar um pouco, então, sobre a configuração do espaço urbano na América Latina. Vamos entender como ele se dá, como acontece ali, e o nosso objetivo é apontar de que forma o espaço urbano latino-americano se configura. Então, como ele se apresenta. O território urbano, para a gente começar a falar um pouco, a entrar nesse assunto, então. O processo de urbanização das sociedades, então, das sociedades como um todo, em geral, isto é, o crescimento de área e da população em cidades em relação ao que nós temos no campo, ele acontece com diferentes particularidades ao longo do tempo e de distintos lugares, Então, a depender do local, ele acontece de formas um pouco diferentes. Como aconteceu no Brasil, por exemplo, que houve esse boom dessa expansão urbana ali a partir da década de 20, ali, a partir do século 20. E na Europa isso já aconteceu séculos antes, ali com a Revolução Industrial. Então, a depender do local, tem as suas particularidades ali. O território urbano compreende, além dos aspectos estruturais, pilares econômicos, ambientais, sociais, políticos, jurídicos. E a partir da inserção desses elementos todos aqui, é possível vislumbrar a promoção do direito à cidade. O que é o direito à cidade? É as pessoas estarem presentes e usufruindo do que a cidade tem a oferecer. Então, questão de saúde, questão de educação, transporte público, saneamento. Então, tudo isso é um direito à cidade. E aí entra, nesses elementos aqui, que a gente viu, Elementos econômicos, ambientais, sociais, tudo isso, entra nessa questão do direito à cidade. Urbanização colonial. Não tem como a gente falar, da questão da urbanização na América Latina sem que a gente dê uma pincelada ali nessa questão do colonialismo, das nações que aqui estiveram, colonizando, então, a região como um todo. A localização da cidade latino-americana, a partir do século XVI, acontece a partir de 3 variáveis bem importantes. A primeira delas é a possibilidade de comunicação com a metrópole, Então, o local em que os colonizadores estavam inseridos poderia ter essa comunicação com a metrópole, o centro, que já existia. Um bom porto, protegido de ataques inimigos, que poderiam ser de outras nações europeias ou não, com rios que facilitassem, então, o acesso para as riquezas do interior, Tudo isso era questão de prioridade. Baías, cabos, estuários, então locais, em que existe saída do local para o mar ali, são altamente desejados como base para as primeiras construções urbanas. Por isso que os litorais, como um todo, sempre foram os locais, principalmente aqui nas Américas, o que se inclui o Brasil, sempre foram os locais onde a colonização começou, onde a urbanização começou, por estarem voltados então ao mar e ter essas facilidades, esses fáceis acessos ali, todas essas questões. Uma segunda variável é a existência de recursos naturais preciosos nas proximidades. Então, distribuição de minas de prata e ouro, madeira, a presença de madeira, tudo isso favorece a criação dos núcleos urbanos, como Potosí, na Bolívia, no século XVII, se tornou uma das
maiores e mais ricas cidades do mundo, com cerca de 200 mil habitantes, né? Um exemplo. Por quê? Porque existia tudo isso aqui presente, próximo, né? Além, né, da questão aqui da Bahia, ó, da Bahia do acesso ao mar, né, das baías em geral, existia também essa facilidade de acesso ao interior. E terceiro ponto, né, por último, mas não menos importante, a concentração e domínio de mão de obra. As cidades coloniais, elas estabeleceram suas hierarquias de poder e dominação sob espaços já domesticados e transformados, que permitiam o controle do elemento humano necessário para a transformação da natureza em riqueza. Então, né, foi o que acabou acontecendo com a dominação de alguns povos, né, que já existiam e já tinham ali a questão de formação de cidades. A gente já estudou em aulas anteriores até em relação ali às populações originais, né, principalmente na América Andina ali, que eles já tinham uma bela formação social e de cidade em si, né? Então essa dominação, concentração e domínio de mão de obra acabou facilitando então essa construção de outros centros urbanos. A esses três fatores determinantes somam-se as cidades e vilarejos que acabaram surgindo, né, sendo criados da economia interna latino-americana. Ou seja, são cidades que surgiram, então elas puderam, né, ter o seu pontapé inicial à beira de rotas comerciais de subsistência. Vilarejos que serviam então para pouso de tropeiros, né, eles paravam para descansar, ou postos avançados de exploração do interior. O que acontece no Brasil? Isso aconteceu bastante também. Quando a gente teve então o boom ali da questão do café, né, que impulsionou essa questão da urbanização, por exemplo, os locais onde havia linha férrea, onde, né, por um acaso passava ali, escoava essa rota do café, todos esses locais eles foram impulsionados e se geraram novas cidades a partir disso. Nesse quadro se estabeleceu a base que daria origem à rede urbana latino-americana. Tá? Então foi assim que se assentou, né, que começou então a urbanização na região latino-americana como um todo. Como sugestão, eu deixo aqui para vocês, tem um link do jornal El País, onde eles mostram então as cidades mais bonitas da América. É uma seleção de fotos de cidades coloniais, né? São as cidades mais antigas que a gente tem aqui dentro da América, né? Principalmente da América Latina. E é bem interessante para vocês verem, né, essas formações, como se deu então esses elementos aqui apontados, ó, primeiro, segundo e terceiro, acontecendo nessas cidades aqui. Fica como material extra para vocês. Como muitas cidades latino-americanas começaram a crescer e se desenvolver, né, ao longo desse período colonial, a sua organização foi regulamentada por um conjunto de leis chamada Leis das Índias. O que era isso? Era um conjunto de leis que foi, né, então instituído pela Espanha, que foi um dos principais colonizadores, né, junto com Portugal. A Espanha foi um dos maiores colonizadores, então, da América, né, do Sul, América Latina como um todo. Então, a Espanha promulgou essas leis, né, criou essas leis para regular a estrutura social, política e econômica das suas colônias que estavam fora da Europa. O que essas leis exigiam? Elas exigiam de tudo, elas regulavam tudo que deveria ser feito, desde o tratamento aos povos originais, ali os povos indígenas, até a largura das ruas. Então era um modus operandi de como deveria acontecer a vida, né, nesses locais. Em termos de estrutura da cidade, essas leis ali, né, essas leis das Índias, elas consistiam, então, elas exigiam que as cidades coloniais elas tivessem um padrão de grade construído em torno de uma praça central. Então, existia uma praça, né, e ao entorno dessa praça a cidade iria se desenvolver. Então, já que próximo à praça, a quem era destinado, né, esse pedaço aqui, né, essa região aqui? Se destinava, então, à elite da cidade, as pessoas que tinham dinheiro, né, a elite. Daí, a partir disso, a gente tinha outros empreendimentos, né, foram então sendo desenvolvidos para aqueles com
menos status social e econômico. Então, tinha praça, que era o centro da cidade, e ao entorno dessa praça a elite morava, e a partir disso, então a gente tinha outros estabelecimentos comerciais e, sucessivamente, quanto mais longe da praça, menos poder aquisitivo aquelas pessoas tinham. Então, era aqui, ó, uma praça, ó, a praça central, normalmente no centro dessa praça, né, uma igreja também, e aqui ao entorno a elite se desenvolvia. E ao redor disso, né, outros comércios, e quanto mais afastado daqui, menor poder aquisitivo. Tá? Então era assim, né? Era isso que promulgava a lei das Índias. Como essas cidades elas começaram a crescer mais tarde, essa lei das Índias ela passou a não ser mais aplicada, né? Ela foi sendo deixada de lado, né? E foi substituída então por outros modelos, né? Outros tipos de urbanização. Esse padrão grade funcionou apenas em áreas com desenvolvimento lento e com uma industrialização baixa. Em cidades de crescimento mais rápido, essa área central ela se tornou o quê? Um distrito comercial central, que é o CBD, Distrito Comercial Central. Então, o que acontece? Um centro comercial, né, onde a gente tem vários empreendimentos, e a partir dele também foi se desenvolvendo um tipo de urbanização. Próximo do centro, quem tem dinheiro, e quanto mais afastado desse centrão ali, menos poder aquisitivo. Aí se dá uma estrutura, então, tá? Que foi influenciada pelo aquele primeiro ambiente aqui. Por esse primeiro ambiente, a gente tem uma mudança um pouco, que vai ser esse ambiente aqui influenciado pela essa estrutura, influenciado pelo ambiente colonial. Em 1980, dois geógrafos, então, o Griffin e o Ford, eles desenvolveram um modelo genérico, né, generalizado ali, para descrever a estrutura das cidades, né, na região da América Latina. Após concluir que a organização de muitas cidades, né, da região cresceu seguindo padrões. Então, eles viram padrões, similaridades em muitas regiões. Esse modelo geral afirma, então, que as cidades latino-americanas são construídas em torno de um distrito central de negócios, que é o CBD ali que a gente viu. Então, o que acontece? Ó? Desse distrito, aqui a gente tem ó, o CBD, é o distrito comercial aqui, central de negócios. A gente tem, então, uma coluna comercial, que é essa espinha aqui, ó, uma coluna comercial, que vai ser, então, essa região aqui é cercada pelo quê? Por residências de elite. Essas áreas, então, são cercadas por 3 zonas concêntricas. Então, a gente tem aqui a espinha dorsal comercial e aqui comercial, né? E daí aqui a gente tem as principais residências de elite, e a partir daqui a gente tem áreas concêntricas, né? Onde a gente vai ter o quê? De habitação, né? Essas áreas de habitação que vão diminuindo, então, em qualidade à medida que a gente se afasta desse grande centro. Então, aqui a gente tem o centro comercial, o principal aqui em mais escuro, a elite residencial que mora, o maior poder aquisitivo, a zona de maturidade, que é essa aqui, zona de acreção, e essa aqui é a periferia, né? É o que fica mais longe aqui do centro. À medida que as cidades elas continuaram a crescer, várias atividades industriais foram construídas, então, em torno do CDB, devido à falta de infraestrutura. Tá? Então, não existia nada próximo, né? As cidades elas acabam crescendo organicamente, né? As pessoas elas veem necessidade de implantação de certas coisas ou não veem oportunidades de negócio, e aquilo vai acontecendo. Mas a base principal seria essa. Isso resultou, então, em uma mistura de negócios, indústria e lares para os ricos perto do CDB, desse grande centro aqui. As cidades latino-americanas, elas também experimentaram a migração do campo, né, e altas taxas de natalidade. Então, as pessoas elas foram saindo do campo, buscando outras e melhores condições, né, e com isso, com a melhora de vida também, as taxas de natalidade elas foram aumentando. À medida que os pobres tentavam se mudar
para mais perto das cidades para poder trabalhar também. Isso resultou então no desenvolvimento de assentamentos precários nos limites, né, de grandes cidades. Por estarem na periferia das cidades, que é essa zona aqui, ó, esse entorno, essa periferia, essa zona mais afastada, ainda é próxima à cidade, né, longe do campo, próxima à cidade, mas não é bem no centro ali, na região mais rica. Então, por estarem então na periferia, eram também os menos desenvolvidos. Com o tempo, porém, esses bairros se tornaram mais estáveis e ao longo do tempo foram adquirindo infraestrutura. Como eu falei, o crescimento ele acaba se tornando orgânico, né? Então, as pessoas elas vão descobrindo necessidades daqueles locais, elas vão empreendendo, vão melhorando, vão trazendo negócios ali para o local e conforme vai crescendo, vai melhorando. O próprio governo vê, né, a necessidade de melhoria dos locais também, isso vai acontecendo de forma gradual. Nem sempre, né, a gente não pode generalizar, colocar que sempre vai acontecer isso, porque a gente vê ainda que tem muito local realmente abandonado, em que as pessoas elas não têm a infraestrutura adequada e necessária para que a vida ela seja saudável, ela possa acontecer de uma maneira digna, né? Mas, num geral, assim, a partir do momento que os locais eles vão crescendo e vão melhorando, os governos ali, prefeituras, enfim, vão atendendo necessidades básicas da população. E com isso, a infraestrutura demora, né, mas vai melhorando. Então é isso. A gente viu aqui, então, essa questão de como se configura a urbanização latino-americana. Então, ela tem esse padrão geral ali que a gente viu, né, de um grande centro. Começou, então, com uma praça central, uma igreja ali, com as elites ao entorno. E mais tarde, o que era aquela praça central se transformou num centro comercial e ao entorno residências dos mais abastados e ao entorno disso outras estruturas. Então essa é a base, né, o assentamento geral. Não deixe então de fazer as atividades relacionadas a essa aula aqui e nos vemos então na nossa próxima. Tchau, tchau!